Pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje de ortodontia? Estamos no mês de julho, o mês da prevenção, então gostaria de falar sobre as maloclusões que a gente tem principais na ortodontia, né? As mais clássicas, vamos dizer assim. Na verdade, a gente tem um leque de maloclusões, mas a nível de didática, vamos falar das três mais importantes? As maloclusões, elas são classificadas em classe 1, 2 ou 3. Isso tem a ver com a posição das bases ósseas em relação ao crânio em geral. Então, eu tenho aqui um crânio de resina, onde eu tenho as bases ósseas, a mandíbula e a maxila. Então, numa base óssea normal, num crânio normal, eu tenho uma certa harmonia antero-posterior, ou seja, de frente para trás, evidenciando aqui uma harmonia entre a mandíbula e a maxila. Quando o meu paciente tem uma discrepância no crescimento, no desenvolvimento de uma dessas duas bases ósseas ou das duas concomitantemente, a gente tem aí instaurada uma maloclusão de ordem esquelética, que pode ser uma discrepância apenas de crescimento da maxila, quando a maxila cresce muito à frente da mandíbula, e aí eu tenho uma classe 2 de maloclusão. Lembrando que a classe 2 de maloclusão, ela pode ser porque a mandíbula não cresceu direito. Aí a gente tem que lançar a mão de alguns exames, que chama análise cefalométrica, um exame que o seu ortodontista vai avaliar para saber a melhor terapêutica para você. E a gente tem também a classe 3, é quando eu tenho a mandíbula à frente da maxila. Pode ser por um crescimento avantajado da mandíbula ou uma deficiência de crescimento da maxila, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Novamente, os exames de cefalometria vão ser primordiais para a gente fazer esse diagnóstico diferencial. E eu tenho as maloclusões de classe 1, que é quando eu tenho essa deficiência no crescimento, tanto da maxila quanto da mandíbula. Porém, elas têm uma relação harmônica entre si, que embora esteja errado, eu tenho essa harmonia que não está prejudicando uma da outra, mas eu tenho essa deficiência de ambas. Quando eu tenho essa deficiência, tanto classe 1, classe 2, classe 3, num nível que eu consigo corrigir apenas com os aparelhos ortodônticos ou os aparelhos funcionais, que são os ortopédicos, eu vou resolver todo esse problema dentro da especialidade de ortodontia. Quando eu passo do limite de correção, da capacidade de correção dos aparelhos ortopédicos ou ortodônticos, a gente precisa pedir ajuda para o cirurgião bucomaxilofacial. Por quê? Quando eu passo do limite de correção, o meu aparelho só corrige até aqui. Você tem uma deficiência muito grande. Eu preciso realmente compensar essa sua deficiência de crescimento levando a sua maxila para frente. Quem vai fazer isso de forma cirúrgica é o cirurgião bucomaxilofacial. Ortodonticamente, é muito comum a gente ver, junto com a maloclusão de classe 1, apinhamentos. Então, por exemplo, eu tenho esse modelinho aqui, que todos os dentinhos dele estão apinhados por falta de espaço. Então, aquela maxila muito fechadinha, que a gente dá o nome de atrésica, pode ser uma maloclusão de classe 1, preciso expandi-la. Enfim, todas essas classes 1, 2, 3 de maloclusão, quando elas não são possíveis de serem corrigidas simplesmente através de um aparelho ortopédico ou ortodôntico, elas requerem ser corrigidas de forma cirúrgica. Porque na cirurgia, o dentista bucomaxilofacial vai ser o responsável por desestabilizar essa base óssea, levar para frente ou para trás, expandir ou não a maxila e fixar através de mini placas. E aí, a ortodontia, posteriormente, vai entrar novamente para fazer a correção da posição dos dentes. Por ser uma cirurgia mais complexa, ela é sempre realizada em âmbito hospitalar, sob anestesia geral.
Obviamente, tem toda uma equipe médica, juntamente com a equipe dos bucomaxilos ou bucomaxilo. Em geral, sempre tem um cirurgião a mais, para que possa ser feita a contento a sua cirurgia. Existem várias dúvidas e temores aí ao redor da cirurgia ortognática, medo por parte do paciente, principalmente pelo desconhecimento de técnica, desconhecimento sobre o assunto. O vídeo de hoje foi sobre isso, espero ter elucidado qualquer dúvida que tenha surgido. Até lá, grande beijo. Tchau, tchau.